Judiciário. Bem próximo slide, eu coloquei para vocês, deixa eu dar uma ampliada aqui, que fica melhor para a minha leitura, justamente aí a organização, né, do Poder Judiciário. Nós vamos estudar cada um desses órgãos essa noite. Nós temos aqui no topo da pirâmide, vamos dizer assim, da hierarquia dos órgãos, né, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Ao lado, né, vamos dizer aqui, mais abaixo, nós temos o CNJ, que é um órgão novo, de natureza fiscalizatória administrativa, mas que também tem as suas funções preponderantes dentro aí da nossa organização, tá? Então, nós temos também aqui, logo abaixo do STF, os Tribunais Superiores do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral, o Superior Tribunal Militar e o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, tá bom? STJ. Logo abaixo, nós temos aqui, então, a segunda instância, tá? Segunda instância, onde eu tenho o Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral. Observe vocês que eu não tenho Tribunal Regional Militar, do juiz militar de primeiro grau, ou primeira instância, já subimos diretamente para o Superior Tribunal Militar, tá bom? Temos aqui o Tribunal Regional Federal e o Tribunal de Justiça, né, o TJ. Ele serve um título aí de desembargador, tá bom? Primeira instância, que nós falamos também primeiro grau, ou juiz de piso. Nós temos aqui, então, os juízes monocráticos, que eles agem de forma isolada. Juiz do trabalho, juiz eleitoral, juiz militar, justiça federal e o juiz de direito, né, que é a justiça do direito ou a justiça estadual. Bom, que nós falamos aqui, justiça comum, a justiça federal e a justiça estadual, e aqui são as justiças especiais. Por que eu falo justiça comum e justiça especial? Gente, eu tenho essa diferença justamente com base nas matérias de direito, com base nas áreas de atuação. Como uma forma de organização, a Constituição Federal fez o seguinte: ela delimitou que todas as ações de cunho ou de natureza trabalhista sejam tratadas aqui na Justiça Especial do Trabalho. Todas as ações que envolvam justiça eleitoral, eleições, esse é um ano de eleição, né? Era para nós termos, por exemplo, aí uma eleição suplementar para o Senado, mas nós tivemos o adiamento em decorrência da pandemia. Mas essa eleição vai acontecer. Eu acredito que muito provavelmente vai ocorrer em conjunto com as eleições municipais, né, que nós temos previsão aí para este ano. Porém, qualquer tema relacionado ao Código Eleitoral, crimes praticados, né, enfim, períodos de eleição, justiça especial, que é a justiça eleitoral, tá bom? Crimes cometidos por militares, justiça militar. Professora, o que vai encaixar aqui no juiz de trabalho, eleitoral, militar, para onde eu vou para comum? Por isso que ela recebe esse nome, tá, gente, de justiça comum, porque todas as outras matérias comuns eu vou, então, ir ou para a Justiça Federal ou para a Justiça Estadual. O que vai me remeter à Justiça Federal? É algo que a gente já estudou um pouquinho na aula passada. É justamente a previsão de que preciso necessariamente manejar uma ação contra aquele sujeito por ele ser um membro de uma entidade federal, né? Nós falamos, por exemplo, caso das autarquias, né, as ações contra o INSS, eu tenho como parte autora o INSS. Para onde eu vou? Vou aqui, ó, Justiça Federal. Crimes federais, né? Nós temos outras possibilidades de crimes federais, tanto que nós temos, inclusive, o sistema prisional federal, né, gente? Para onde que a gente vai? Justiça Federal. O que não é de competência da Justiça Federal, mas é de competência da Justiça Comum, que é o que sobrou, né? Desculpa eu falar assim, mas é só para vocês entenderem, tá? Eu vou para a Justiça Estadual. Então, fica assim, muito
muito clara essa ideia, né? Que eu vou para onde? Para a justiça estadual, que é exatamente onde eu vou resolver tudo, né, que nós temos aí na nossa vida cotidiana, que não se encaixa nas especializadas e também não se encaixa na previsão da Justiça Federal. Vamos falar de cada um destes órgãos, né? Mas só para vocês entenderem um pouco essa dinâmica, quando eu falo aqui, então, justiça, é o conjunto de órgãos de primeiro e segundo graus, que são justiça, são as organizações previstas na Constituição Federal. Está aqui, o que eu acabei de falar para vocês, né? O termo justiça vai me remeter a esta organização, tá? E eu tenho a justiça estadual, que é a justiça comum, tenho também no âmbito estadual a justiça eleitoral e a militar, tá? Tanto é que nós temos aqui, né, gente, no âmbito estadual, a justiça eleitoral. Nós sabemos até, inclusive, onde fica a justiça eleitoral, aqui na comarca de Cuiabá. Eu tenho a Justiça Federal, que é a Justiça Comum, e a Justiça do Trabalho. Gente, a Justiça do Trabalho, ela é considerada, para todos os efeitos, como uma justiça de âmbito federal, tá? O que é a diferença é a especialidade da matéria, diferente da Justiça Federal Comum, que vai atrair todas as matérias que envolvam aí esses entes da unidade, os entes da União, crimes federais e por aí vai. Região. Quando eu uso esse termo região? É a divisão do território nacional em espaços geográficos para a implantação de órgãos, seja de primeiro ou de segundo graus, da Justiça Federal e tribunais regionais federais. Eu não sei se eu tenho aqui algum aluno que trabalha na Justiça Federal ou alguém que já estagiou, mas provavelmente vocês vão um dia, né, precisar aí atuar na Justiça Federal, né, enfim. Então, o que nós temos lá? Região. Então, por exemplo, o Tribunal Regional da Primeira Região abrange quem? Os estados de Minas e Espírito Santo. É assim que se divide a Justiça Federal. Ela se divide em regiões. Tem a primeira região, tem a quarta região, terceira região, que vai aqui delimitar o quê? Os espaços geográficos aonde essa justiça vai atuar, certo, gente? Aqui, obviamente, é no que tange, né, aí aos tribunais regionais da primeira região e vai ter, então, ali o seu julgador maior. Seção judiciária. Parcela de uma determinada região, tá? Parcela de uma determinada região da Justiça Federal. Então, ela vai se referir a estados membros e ao Distrito Federal, tá? Estados membros e ao Distrito Federal. Eu vou ter a seção judiciária de Minas Gerais, seção judiciária do estado de Mato Grosso, seção judiciária de cada um dos estados. E por que eu tenho a divisão em região da Justiça Federal? Porque é para onde vai o meu recurso. Para onde vai o meu recurso? Por exemplo, todos os recursos da seção judiciária do estado de Mato Grosso, né, de Mato Grosso, elas vão para o nosso grau superior, que fica no Distrito Federal, tá? O Centro-Oeste está localizado no Distrito Federal. Eu tenho também aqui a comarca. O que é a comarca? A comarca é uma das unidades jurisdicionais do território dos estados-membros, objetivando administrar a justiça. Então, por exemplo, quando que eu vou ter a comarca? Quando eu precisar, então, ter uma organização judiciária dentro dos estados-membros. E a expressão comarca eu vou utilizar exatamente para aquela organização dentro, por exemplo, aqui do estado de Mato Grosso, que é um estado-membro, né, gente? É uma unidade federativa. Então, essa unidade ela vai ser organizada por comarcas, tá? Aqui tem um exemplo, comarca de Belo Horizonte, ou comarca de Cuiabá, comarca de Varza Grande, comarca de Sinop, ou seja, né, são esses limites territoriais da justiça estadual, por exemplo. E as varas? As varas é uma das unidades jurisdicionais descentralizadas de uma comarca. É como se eu pegasse a comarca e fatiasse ela.
né? Imagine que a comarca é um bolo, então eu vou fatiar a comarca em várias varas. Isso tudo é para uma organização, tá? Dentro da própria comarca, para não ficar em cargo apenas, então, somente de uma vara. O que a gente faz? Pega aquela comarca que tem muita demanda e começa a particionar em varas. Então, é uma descentralização da comarca. E ela pode se dividir por quê, gente? Por matérias, dependendo da competência estabelecida, tá? Então, por exemplo, né? Eu não vou citar esse exemplo que está aqui no organograma, mas eu posso falar daqui da comarca de Cuiabá. A comarca de Cuiabá tem aproximadamente 10 varas cíveis, que é de competência comum, vai analisar qualquer demanda que envolva o direito civil, desde que não tenha uma especialidade. Igual, por exemplo, eu tenho varas de famílias, eu tenho vara de fazenda pública, que vai apreciar somente ações, né, em face de entes públicos, lógico, no âmbito estadual, tá bom, gente? Dentro aqui também da nossa comarca de Cuiabá, eu tenho varas criminais. Dentro das varas criminais, né, dentro do aspecto criminal, eu vou ter uma vara especializada em homicídio, uma vara especializada em crimes contra a dignidade sexual, vou ter uma vara especializada de violência doméstica, eu vou ter uma vara especializada só de crimes contra a honra e a dignidade, que são os crimes mais simples, né, mais rápidos. Então, gente, o que a gente percebe, né, que vai depender aí da demanda. Ah, professora, existem comarcas que têm uma vara só. Sim, existem. Existem comarcas que têm apenas, tão somente uma vara. Como eu conheço, por exemplo, a comarca de Sapezal. Não sei se alguém que conhece a cidade de Sapezal, mas Sapezal é uma comarca, tá? E lá eu tenho apenas uma vara, com um juiz atuando. Já a cidade mais próxima ali, eu faço Campos de Julho, faz parte da comarca de Comodoro. Né? Até onde eu tinha esse conhecimento, né? Eu já morei em Comodoro, mas fazia parte da comarca de Comodoro. Agora, Comodoro já tem 2 varas, ou seja, essa comarca ela foi descentralizada em 2 varas. Era a primeira vara e a segunda vara. Então, ali eles tinham uma organização, porque tinha uma alta complexidade, um alto número de processos judiciais. E, por consequência, 2 juízes, né? O que facilita bastante o trabalho. Então, vamos estudar cada um, gente, dos órgãos que eu acabei de citar para vocês, tá? Primeiro, eu vou começar aqui pelo Conselho Nacional de Justiça. O que é o Conselho Nacional de Justiça? Só para vocês entenderem, ele não é um órgão julgador, tá? Ele pode, dependendo de determinadas matérias, julgar, mas ele não vai julgar os processos do cidadão comum, vamos dizer assim, tá? Cabe prioritariamente ao CNJ o quê? Olha só, gente, controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. Vamos aqui brincar um pouco, né, em comparação aos nossos órgãos, tá? É como se fosse um tribunal de contas do Poder Judiciário. Né? Ele vai fiscalizar, ele vai acompanhar. Tanto é que, salvo engano, acho que eu já até falei isso para vocês, quando nós tivemos aqui no nosso estado de Mato Grosso, aqueles altos valores que foram pagos para os juízes, não sei se vocês se recordam, isso deu um bafafá aí na mídia, né? Que eram valores acumulados, de diários, de verba indenizatória. Quem que foi que meteu o bedelho no meio, né? Desculpa aqui a expressão, CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Peraí, como assim? Né? Tribunal de Justiça de Mato Grosso, me dê satisfação. O que é isso daí que vocês estão pagando aí, 500 mil, 800 mil, enfim, estou chutando aqui, mas foram altos valores, e de pancada eles pagaram para os juízes. Então, nós temos um Conselho Nacional de Justiça que ele vai, então, controlar, anote aí, dupla função, controle de atuação administrativa e financeira. Tá? Ele vai controlar a atuação administrativa e financeira e também ele vai supervisionar o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Então, nós vemos, vez ou outra, o CNJ determinando fazer correição em vara. Quando você ouve falar bem assim, a vara está em correição. O que significa correição? Significa que aquela vara, gente,
ela tem que olhar um por um dos processos e dar andamento. E muitas vezes é o que é uma determinação do CNJ. Se você for acessar hoje o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, você vai ver propaganda assim: juízes cumprem meta do CNJ, juízes proferem 10 mil sentenças em período de home office, né, que é o trabalho remoto. Então, nós vemos o quê? Que isso tudo é uma exigência de quem? CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Então, eles são órgãos, gente, que não tem função jurisdicional. Por exemplo, você entrar com uma petição inicial, aí você vai recorrer, vai para o Tribunal de Justiça, vai para o STJ, vai para o CNJ. Não, o CNJ não tem essa função jurisdicional. Ele apenas tem função de administrar, tá? Fiscalizar e observar o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. É lógico que quando o juiz viola um dever constitucional, o CNJ tem competência administrativa para analisar também aquele processo administrativo, tá? Porque ele violou justamente um dever funcional. Emite provimentos a serem observados obrigatoriamente pelos magistrados. Um exemplo aí, eu coloquei para vocês o provimento 63 de 2017. Competência regimental, justamente para quê, gente? Para poder deferir procedimento padrão, ao modelo único de certidão de nascimento e casamento e óbito a serem dotadas pelos ofícios, né? Ou seja, os ofícios extrajudiciais, e reconhecimento voluntário de paternidade e maternidade, entre outros, que diz nesse provimento. Então, quando o CNJ percebe que, gente, o nosso país, ele é gigante, né? Então, muitas vezes, um tabelião daqui da comarca de Cuiabá faz uma certidão de nascimento, um modelo totalmente diferente, um tabelião lá não sei de onde. Ele coloca só o nome completo, coloca o nome dos pais, e pronto. Agora que não, o que a gente percebe? A gente percebe justamente que o CNJ, ele proferiu, né, ele determinou, baixou esse provimento justamente para colocar uma uniformização, certo, gente? Uma uniformização desses documentos, né, que eu acredito que devem ter elementos necessários, como seja no Mato Grosso, seja no Pará, em qualquer unidade, qualquer ente federativo. O artigo 103b, percebam vocês, ele foi acrescentado a posteriori da edição da Constituição Federal de 88, tá? Foi bem depois aí da CF 88. Então, o CNJ compõe-se de 15 membros, né? Com mandato de 2 anos, admitida uma recondução, tá? Eu quero, bem rapidinho, mostrar um vídeo para vocês do CNJ, só para vocês entenderem que ele é um órgão relativamente novo, né? A nossa Constituição Federal, ela foi promulgada em 1988. O CNJ, ele é um órgão relativamente recente, tá?
Beleza, gente? Então fica a dica para vocês, tá? Consultarem aí o site do CNJ, ele tem uma função extremamente relevante. Nesse período de pandemia, nós temos inúmeras recomendações, ó, já temos até um link aqui, por exemplo, no próprio site, sobre o coronavírus. Como eu disse a vocês, né, nós temos diversas frentes, principalmente, olha só, no que se refere à violência doméstica, aos direitos da criança e do adolescente. Então, é um órgão que ele vai muito além do que apenas uma mera atuação administrativa, tá? Por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês, né, um pouco do vídeo, para ressaltar, né, a importância do Conselho Nacional de Justiça, principalmente para nós que somos aí, né, os jurisdicionados. Devo lembrar vocês também que o CNJ, ele também tem competência para receber reclamações administrativas, porque ele exerce também o dever aí de fiscalizar os cumprimentos dos deveres funcionais dos juízes. Então, vez ou outra, vocês também já devem ter ouvido falar sobre reclamações, sobre pedidos de providências manejados perante o CNJ, e ele tem essa função aí de vai lá e puxa a orelha, né, vamos dizer assim, daquele juiz de direito ou daquele operador de direito no exercício da função jurisdicional, certo? Próximo órgão que nós vamos estudar é o STF. Gente, o STF é o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro. Por que ele é o máximo? Eu digo que ele é o topo da pirâmide, né? Topo da pirâmide. E cabe prioritariamente ao STF dar a última palavra no que diz respeito à interpretação da Constituição Federal. Então, gente, o STF, ele é um tribunal supremo, aonde ele vai deter, ele vai analisar aquele caso quando ele está violando frontalmente a nossa Constituição Federal, tá? Ele também vai atuar quando tiver entendimentos divergentes quanto à aplicação da Constituição, e ele poderá ser provocado a decidir, então, para unificar os posicionamentos existentes sobre a matéria. E nós temos aqui a sua previsão nos artigos 101 e seguintes da Constituição Federal. A sua sede, ela fica em Brasília, né? Vocês sabem muito bem. Lá nós temos uma única sede, então ele não é descentralizado como os outros órgãos que nós estudamos já, né? Já falei para vocês. E o STF, então, ele vai atuar como um guardião da Constituição Federal. Por isso que nós temos aquela imagem, né, da deusa da justiça, com os olhos vendados e um livro no colo. Aquele livro é a nossa Constituição Federal e o STF é o guardião da Constituição. Vocês veem o STF atuando em muitas demandas de relevância social, né? Nós tivemos uma das demandas de maior relevância com a possibilidade do aborto dos fetos anencefálicos, né? Ou aqueles bebês que estão sendo gerados e não têm o seu cérebro desenvolvido ou não têm o cérebro. Então, o STF, por exemplo, atuou nessa interpretação da Constituição Federal, que é o duelo, o direito à vida, o direito da mulher, né, em ter a sua gestação interrompida e evitar maiores prejuízos, até mesmo emocionais. E nós vemos também diversas outras arguições, né? Hoje mesmo o STF ele tem atuado no que tange, né, as leis, as medidas provisórias, se elas são conforme a Constituição ou não. Então é um órgão muito atuante, mas devo lembrar a vocês, né, eu vou fazer esse raciocínio jurídico já. Por exemplo, se eu começo com um processo no primeiro grau, lá com o juiz estadual, para eu chegar no STF é muito mais difícil, tá, gente? Tudo bem, todo mundo pode recorrer o quanto quiser, mas não é bem assim, tá? Hoje nós temos diversas restrições para manejar recursos até o STF, a não ser que tenha uma violação muito gritante da Constituição, salvo o melhor juízo, salvo o contrário, isso não pode, nem se chega ao STF, tá? Isso nem chega a apreciar seu recurso. A Constituição de 1891, ela dispunha que o STF era formado de 15 ministros,
A Constituição de 1934, e é o que nós temos até hoje, dispõe que ela é formada por 11 ministros. Eles são nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada pelo Senado Federal, tá? Então não é cargo de carreira, é cargo político, vamos dizer assim, é um cargo de nomeação do presidente da República. Os ministros devem ter mais de 35 anos e menos de 65. Eles devem ter o quê, gente? Notável saber jurídico, uma reputação ilibada e ser brasileiro nato, tá? É exigível a naturalidade brasileira justamente porque o STF ele está lá na possibilidade de até assumir, né, em determinadas situações previstas na Constituição Federal a cadeira da presidência da República, né? Nós temos uma hierarquia lá. Na ausência do presidente da República, quem assume é o seu vice-presidente, por aí vai, podendo chegar até ao ministro do STF, se for o caso, né, se estiver ausente os demais. Então, por isso, ele tem essa obrigação de ser um brasileiro nato. Nos crimes de responsabilidade, os ministros do STF serão processados e julgados por quem? Pelo Senado. E nos crimes comuns, pelo próprio Supremo, ou seja, os seus próprios pares serão aqui os seus julgadores. O Supremo é dividido em duas turmas, eu tenho a primeira turma e a segunda, e o pleno. O que é o pleno? É reunião plenária, reunião de todos os ministros. Todos os ministros, quando você escuta essa expressão, foi para o pleno do STF, significa que a matéria é muito importante. Então, eu tenho que ter a decisão dos 11 ministros. Gente, qual a matéria mais recente que nós temos aqui, né? Também foi midiática. Inclusive, foi das formas que o ex-presidente Lula encontrou para poder sair do seu cumprimento do regime fechado. Foi exatamente a deliberação do STF acerca da impossibilidade da prisão em segunda instância. Foi um voto bem apertado, uma votação bem apertada, né? Nós tivemos 6 votos favoráveis contra 5 desfavoráveis. Então, nós tivemos aí, favoravelmente, para os crimes, né, todos os réus, apenas e tão somente começarem a cumprir, né, ter a execução da sentença, quando efetivamente tiver o trânsito em julgado dessa condenação criminal. Tá? Esse é um exemplo de uma matéria que foi para o pleno do STF. Próximo órgão, Superior Tribunal de Justiça. Ele é o órgão máximo no que diz respeito à interpretação das leis infraconstitucionais. Gente, nós temos inúmeros exemplos de leis infraconstitucionais. Olha aqui, tá aqui. Opa! Olha aqui, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código Tributário Nacional, por aí vai, tá? Então, nós temos todas essas leis de ordem infraconstitucional, ou seja, aquelas normas que estão abaixo da Constituição, violou essas normas, precisa de uma interpretação conforme, né, o nosso ordenamento jurídico, então eu vou me recorrer ao STJ. Cabe, então, ao STJ unificar, olha a expressão, gente, unificar o entendimento pátrio no que diz respeito à interpretação das leis. Gente, como eu disse a vocês, o nosso país é gigante, nós temos várias regionalidades, nós temos estados que têm as suas regionalidades específicas. Então, imagine vocês o trabalho e a função do Superior Tribunal de Justiça para unificar nacionalmente o entendimento sobre aquele artigo da lei, sobre aquela lei infraconstitucional. Tá? O STJ é um órgão novo, diferente do STF. Ele foi criado, então, em 1988, com a nossa Constituição, e ele tem as suas funções previstas no artigo 104 e seguintes, tá? A sua sede em Brasília, ou seja, ele não é descentralizado. Então, se você for necessitar um dia, né, ir para o STJ, você precisa saber o que vai competir ali. Ele é o defensor da lei federal, ou seja, se vai ter uma violação à Constituição, eu vou para o STF, né? Vou falar assim de forma bem resumida para vocês entenderem. Se eu tenho uma violação à norma infraconstitucional, eu vou para o STJ. Aí vocês devem estar pensando, professor, isso eu tenho os dois, né? E aí, só tenho os dois, o que vai acontecer, né? Se você tem a violação dos dois, você vai ter, então, possibilidade de 2 recursos.
um no STJ e outro no STF. Você vai entrar com recurso especial no STJ e um recurso extraordinário no STF, porque o STJ ele não tem competência para apreciar violação à Constituição Federal, somente violação à lei infraconstitucional. O STJ, diferente do STF, que é composto apenas por 11 ministros, aqui eu tenho 33, sendo os ministros nomeados entre os juízes do Tribunal Regional Federal, desembargadores, né, aqui no caso, desembargadores dos TJs, advogados e membros do Ministério Público. Aqui a gente costuma falar que é o quinto constitucional. Tá? São membros advindos do quinto constitucional, que não são membros dos cargos de carreiras da magistratura. Escolha do presidente da República após aprovação do Senado, diferente do STF, gente, que lá, olha aqui, ó, deixa eu só voltar rapidinho, os ministros devem ter o que? Anotar sobre a jurídica, a profissionalidade brasileira em ato. Bom, é isso que precisa. Agora, aqui no STJ já é um pouco diferente, né? Eu tenho exigência de um cargo, de uma função específica. Escolha do presidente da República também, após aprovação pelo Senado. Deve os ministros serem mais de 35 e menos de 65 anos, notável sobre a jurídica, a produção libada e não precisa ser de um brasileiro nato, tá bom? São divididos em 3 sessões, cada uma com as 2 turmas e a corte especial, que é a ideia do pleno, né? Nos crimes de responsabilidade, os ministros do STJ serão processados e julgados pelo Senado. Nos crimes comuns, pelo STF, ou seja, aqui eu já tenho um órgão superior diferente do STF, que não tem, né? Ele vai se socorrer ou ao Senado, nos crimes comuns vai ser o próprio Supremo que vai julgar, e aqui no STJ vai ser um órgão superior que é o Supremo. Justiças especializadas. Em relação à matéria, como eu já antecipei para vocês, e eu tenho justiça comum. Qual a diferença de um para o outro? A justiça especializada, eu vou ter tribunais e juízes do trabalho, que julgam matérias nas relações de trabalho. A justiça especializada eleitoral vai apreciar, por meio dos seus tribunais e juízes eleitorais, apenas não somente a matéria eleitoral. Tribunais e juízes militares que vão julgar os crimes militares. E a justiça comum, eu tenho a justiça comum nas 2 esferas, tá? Na esfera estadual e na esfera federal, com a consequente divisão em tribunais regionais federais e juízes federais, e tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal. Só beber uma água aqui, gente. Então, só para a gente poder entender, a justiça comum, então, eu vou ter no âmbito federal e estadual, e no âmbito estadual eu vou ter aqui os tribunais e juízes dos estados, Distrito Federal e territórios. Juiz, desembargador, ministro. Existe diferença nas nomenclaturas, gente? Sim, existe diferença. Acredito que a grande maioria aqui já sabe, né, que existe essa diferença, mas só para a gente, então, aprender aqui dentro da nossa teoria geral do processo, o juiz, que ele é utilizado para designar aquele agente público que exerce a função jurisdicional de um Estado. É sujeito do processo. Como são as partes? Mas o juiz é um sujeito diferenciado. Por quê? Porque ele está na relação processual representando o Estado. Aquele que vai resolver o problema, lembra? Em cujo nome vai exercer seus poderes voltados a aplicar o direito ao caso em apreço. Tá? O termo juiz é uma palavra, um termo genérico, que serve tanto para designar um agente atuante na primeira instância, como também para identificar o agente atuante nos tribunais. Porque, gente, o juiz é aquele agente público que exerce a função jurisdicional do Estado. Então, só para vocês entenderem, um desembargador, ele é juiz? Sim. Ele está exercendo o quê? A função jurisdicional de um Estado. Mas, professora,
por que então tem diferença entre juiz e desembargador? Agora você me confundiu. A diferença está no órgão onde ele atua, mas a atuação dele é a mesma de resolver conflitos. A atuação dele é exatamente resolver um conflito em nome da jurisdição. Então tá aqui, ó, onde fica o juiz? O juiz é o representante do Estado. Olha a nossa teoria triangular do processo, né, gente? Tem aqui autor, réu como sujeito, e o juiz é o sujeito do processo. Mas é um sujeito representando o Estado, e o Estado, por sua vez, tomou para si o exercício da função jurisdicional, certo? Agora, a grande diferença, né, obviamente, quando eu uso o termo desembargador, é para identificar o juiz de direito que atua no Tribunal de Justiça. Deixa eu só colocar aqui para você. Desembargador, o juiz que atua no segundo grau. Vamos colocar aqui. Tribunal de Justiça. Fotos, músicas e vídeos. Os tribunais regionais federais. O ministro vai designar procurador, né? Fotos, músicas e vídeos. Superior. Tribunal Superior, Trabalho, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, também Superior Tribunal de Justiça, ó, instância superior, sede Brasília, STF, Supremo. É o Supremo, né? Então, só para vocês entenderem que nós temos essa diferente nomenclatura, mas o juiz é um termo genérico que designa quem julga. Advogado, está aí, chegou a minha profissão linda. Artigo 103 CPC, né? A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, aqui que eu estou falando, gente, a parte será representada em juízo perante um órgão do Poder Judiciário por advogado. É o que eu disse para vocês anteriormente, capacidade postulatória. O que significa a palavra postulatória? É a capacidade que eu tenho de postular, de pedir, de comparecer perante o juiz e fazer um pedido. Olha o quanto é que é interessante, né, gente, a função do advogado. Lógico, né, nas ações dos juizados especiais, dispensa-se, né, advogado, dependendo do valor da causa. Mas observem vocês, não falo só de ação de juizado, né, porque eu estou falando de todas as outras ações. Hoje mesmo, todo escritório tem uma pessoa que ajuda a gente com de tudo um pouco, né? Então, um dos nossos funcionários lá do escritório, ele estava sem computador, e ele chegou para mim e falou assim, ele me chama de doutor, mas eu para mim dispensaria essa parte, né? Mas ele falou assim, você pode, por favor, olhar para mim no processo? Eu falei, tá, não tem problema não, fulano, eu olho para você. E era um processo que eu nem vi quem ele pediu, mas ele estava precisando de uma decisão liminar, alguém que era conhecido dele, uma criança que estava precisando de uma emergência de uma cirurgia, da realização do coração, bebezinho, menos de 1 ano, e ele queria saber se tinha sido deferida liminar. Eu, então, olhei para ele aquilo, mas percebam vocês, por que eu estou dando um exemplo? Para essa criança obter o provimento jurisdicional e conseguir uma cirurgia, obviamente, gente, é dever do Estado, nem precisaria de ter uma ação, mas vocês sabem que, infelizmente, muitas vezes a gente tem que entrar com uma ação, senão a criança vem a morrer, né, vem a óbito. O que acontece nesse caso? Basta a parte lá e bater na porta do Poder Judiciário e falar, oi, por favor, juiz de direito, meu filho está morrendo, ele está tem dever de mandar fazer uma cirurgia nele. O que o juiz vai falar para ele? Procure um advogado. Vai lá, conta a sua história para o advogado, ele vai fazer o pedido e aí eu vou analisar. Então, é isso que significa capacidade postulatória, né? O direito não é do advogado, o direito é dessa parte que está fazendo a cirurgia.
Mas observem vocês, quem tem a capacidade postulatória é o advogado, quem tem a capacidade de ser parte, a gente estudou no primeiro horário. Artigo 133, então, advogado, conforme a previsão da Constituição Federal, é indispensável à administração da justiça, né? Carnelucci, ele tem uma frase muito interessante, né, uns dizeres dele, que ele fala exatamente o seguinte: o advogado, juiz da causa. Você fala, professora, me deu confusão agora. Não, mas na verdade é uma expressão que ele usa. Que o advogado é o primeiro que vai analisar aquela causa e vai conduzir o juiz para decidir conforme a necessidade daquela parte. Por isso que ele usa essa expressão e eu também concordo. O advogado é o primeiro juiz da causa. É exigida a presença de advogado representando as partes justamente para que se confira uma atuação técnica do seu interesse em juízo. Eu uso muito essa expressão no meu escritório para todos os meus clientes, principalmente porque eu atuo na área de família, né, gente? Não sei se alguém aí já passou por algum processo de família, seja seu, um amigo, enfim, né? Você sabe que no dia de família sempre tem aquelas lavagens de roupa suja. É normal, tá? Normal. Todo mundo, aquela briga, né? Vai programa do ratinho. E aí vai do advogado, então, ter o quê? Uma visão técnica, tá? Uma visão técnica. Eu vou fazer a triagem. Tá, meu cliente chegou aqui e ficou 5 horas falando comigo, que eu já tive. 5 horas contando um monte de coisa pra mim, chora, né, gente? Processo de família, às vezes, é muito doloroso. Chora. Tá, aí você acha que eu vou colocar numa petição tudo aquilo que ela chorou? Que bateu no meu cachorro, quebrou a costela dele, eu fiquei com dor no meu coração, meu cachorro um ano depois morreu, foi tudo culpa dele. Porque eu já vou falar pra vocês aí, tá, meninos? A culpa é sempre dos meninos. As mulheres sempre estão certas, né? E desculpa, né? Hoje é um dia de professora, então eu vou puxar sardinha para as meninas mesmo, tá? Tô brincando, gente. Tem mulher também que é, difícil aí, né? Mas eu vou trazer uma visão técnica. É isso que o advogado faz. Ele tem conhecimento da lei do direito material, do direito processual. Então, só para vocês entenderem o meu exemplo, eu não vou colocar isso para isso. Vou colocar excelência, as partes se casaram em 2008, 2020, desejam se divorciar, requer o divórcio. O filho nasceu em 2019, ele tem 8 meses de idade, precisa de alimentos e o pai não quer ofertar os alimentos para ele, requer pensão alimentícia. Ponto. Então, por isso que quando fala que os advogados, eles vão atuar com essa visão técnica, é justamente essa ideia, que ele vai ser o conhecedor da lei. E ele, por ser conhecedor da lei, ele vai clamar por justiça em nome dessa parte. A celeridade e os conhecimentos técnicos são as razões que legitimam a exigência da participação do advogado na defesa das partes. Tem gente que fala assim, eu odeio advogado. Odeio advogado. Mas se tiver um problema, é o advogado que vai te ajudar. Eu vou lá na Defensoria Pública. Ele é advogado também. Não deixa de ser advogado, só que é um advogado pago pelo Estado para justamente atender essa função que é indispensável à administração da justiça. Então, devemos observar o Código de Ética e Disciplina que regulamenta a profissão do advogado. Eu tenho também o Estatuto da Advocacia e da OAB e o Regulamento Geral da OAB, aqui eu coloquei o link para vocês, eu não vou abrir em decorrência do tempo, tá? Mas vocês terão uma matéria específica que vocês vão estudar ética profissional. Inclusive no exame da ordem, obviamente, né, exame da ordem dos advogados do Brasil, nós temos 10 questões que tratam apenas, então somente disso aqui, gente, Código de Ética e Disciplina da OAB. Tá? O advogado, ele tem deveres, se ele descumprir um dos seus deveres, ele pode ser, inclusive, representado na OAB, tá? E ele vai ter, então, uma violação ética, ele vai ter ali uma penalidade perante o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. E as exceções, como eu já falei para vocês, são os juizados. Próximo, nós temos aqui o Ministério Público. Gente, o Ministério Público é uma instituição
permanente, essencial função jurisdicional do Estado. Aqui é o artigo 127 da Constituição Federal. Qual é a função do Ministério Público? Você vai colocar no seu material, você vai pegar uma caneta vermelha, você vai colocar bem grande assim, ó, gente. Ministério Público não é juiz. Melhor. Ministério Público não julga. Porque, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Tem gente que confunde, tá? Eu, no início, antes de fazer curso de direito, eu confundia. Mas vocês são operadores do direito. Então, você vai saber o quê? Juiz é quem julga. Ministério Público, tá, professor, o que ele faz afinal? Ele vai atuar em defesa da ordem jurídica, do regime democrático de direito e dos interesses sociais individuais indisponíveis. O Ministério Público, pergunta, ó, o Ministério Público vai atuar em todos os processos judiciais? Não. Ele não atua em todos os processos. Ele atua apenas e tão somente quando ele precisa defender a ordem jurídica, quando ele precisa defender o regime democrático e quando ele precisa defender os interesses sociais coletivos, os interesses individuais indisponíveis. Então, vocês vão ouvir falar muito em Ministério Público atuando para a defesa do meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, educação, saúde, infância e adolescência, violência doméstica. São situações onde o Ministério Público obrigatoriamente, com base na Constituição Federal, eles devem atuar. E quem representa o Ministério Público? Os promotores de justiça. Certo? Promotores de justiça. E o MP, gente, ele pode atuar como parte. Você fala, oi, nossa, professora, não sabia que o Ministério Público poderia ser parte autora? Sim, ele pode ser parte autora. Quando a lei atribui legitimidade, obviamente, porque ele não vai ficar entrando num processo sem ele ter legitimidade para falar. Aqui eu coloquei um exemplo que é a ação civil pública, que eu acabei de falar, né? A CP que envolve danos ao meio ambiente, tá aqui, ação civil pública. Ah, estão jogando esgoto no Rio Cuiabá. O Ministério Público pode ser parte autor de uma ação civil pública e entrar, então, com uma ação contra aquele sujeito ou aquela empresa que está lá, né, colocando esgoto no Rio Cuiabá. E, na verdade, aqui no caso, a responsabilidade é da nossa concessionária, né, de abastecimento de água e esgoto, Águas Cuiabá, né? Então, vai ter ali um autor, uma parte legitimada para entrar com essa ação para impedir a continuidade desses danos ao meio ambiente, por exemplo. Ele também pode atuar como custos legis. O que é custos legis? É justamente a ideia desse ônus legislativo. Ele é obrigado a atuar para defender a ordem jurídica. Neste caso, quando ele deve atuar apenas para verificar se está tudo certo, que é essa ideia da regularidade processual. Eu tenho aqui um exemplo para vocês, que são as ações que envolvem discussão de guarda de memória. Por que o Ministério Público, gente, tem que atuar? Porque aqui ele é o defensor da ordem jurídica. Ele vai verificar se o direito do menor está sendo atingido. Então, voltando lá no modelo da petição inicial, vocês lembram que eu citei para vocês o artigo 178, inciso 2 do Código de Processo Civil? Eu ver aqui, tá? Artigo 178, inciso 2, 15. Ele traz exatamente a previsão de que quando ocorre a atuação do Ministério Público, obrigatório, né? Ele, então, está aqui em atendimento à Constituição Federal, tá aqui. Deixa eu compartilhar com vocês, bem rapidinho, só para vocês verem que no nosso próprio Código de Processo Civil traz previsão muito semelhante, dada a Constituição Federal. O Ministério Público será intimado, ou seja, gente, ele não é parte, ele vai atuar como defensor da ordem jurídica.
para no prazo de 30 dias intervir, olha aqui, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição e nos processos que envolvam, ou seja, o próprio CPC já falou aqui, ó, interesse público ou social, interesse de incapaz e litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana, tá? Então, gente, vocês podem observar aqui que o Ministério Público, inclusive, né, no caso dessas intervenções, ele pode pedir vista dos autos, ele pode produzir provas. Não sei se vocês já foram em alguma audiência onde o Ministério Público ou Fiscal da Ordem Jurídica, ele obrigatoriamente deve participar de todos os atos presenciais, como as audiências. Então, tá aí um exemplo para vocês, tá? Se você puder, anota isso no seu material, não tinha acrescentado, né? Quem está assistindo a aula aí já pode acrescentar. O Ministério Público, então, é uma garantia fundamental do cidadão, né, do povo. Ele não é um poder, como eu disse para vocês, ele não julga, ele é autônomo, ele é um órgão fiscalizatório, ele é um órgão que vai atuar em defesa dos interesses difusos coletivos. Essa expressão parquet é porque ele foi criado na França, tá? Então, o nosso ordenamento jurídico se inspirou na criação francesa desse fiscal, desse sujeito, melhor dizendo, desse representante do povo atuando nos processos que lhes são de competência. Ele é responsável pela ordem jurídica, ele tem uma unidade, que é uma chefia única, quem é o seu chefe é o Procurador-Geral da República e uma única instituição, tá? Ou seja, eu tenho aqui o Ministério Público da União, que o seu chefe é o Procurador-Geral da República, que é um cargo disputadíssimo, né, gente? Inclusive, nós temos sempre aí, né, na mídia, a presença do Procurador-Geral da República. Ministério Público Federal, tá, aqui no âmbito federal. Ministério Público do Trabalho, tá, que atua nas ações trabalhistas, onde ele precisa ser responsável pela ordem jurídica e até ser parte autora, que é nos casos de trabalho escravo. O Ministério Público do Trabalho é extremamente atuante. Ministério Público Militar, que vai ser o autor, né, obviamente, aí das ações criminais. Ministério Público Estadual, que ele também vai atuar nos processos estaduais. Tá? E eu tenho aqui, então, né, Procurador de Justiça, Procurador-Geral, e o Procurador-Geral do Trabalho. Procurador-Geral do Trabalho, Procuradoria-Geral Militar e a Procuradoria Procurador de Justiça. Indivisibilidade, nós temos aí a indivisibilidade, que ele é federal, estadual, do trabalho militar, né, no caso aqui cada um deles são indivisíveis, e ele tem independência funcional, ou seja, né, quando a gente fala que ele tem independência funcional, ele inclusive pode, né, gente, manejar ações contra qualquer ente público. Ah, mas quem é que paga as contas do Ministério Público? Ele tem um orçamento próprio destinado para pagar os seus servidores e pagar ali as suas despesas funcionais. Mas o Ministério Público, via de regra, conforme a previsão da Constituição Federal, ele tem a sua independência funcional, ele não está vinculado a nenhum outro órgão. Por exemplo, ele não está vinculado ao Poder Executivo, ele não está vinculado ao Poder Legislativo, e que está vinculado ao Poder Judiciário. Então, ele é um órgão autônomo, independente, que vai atuar quando a lei assim o exigir. Eu vou dar um bom exemplo para vocês de quando o Ministério Público sempre vai ser parte, né? Na verdade, é a regra geral, quando ele vai ser parte. Processos criminais. Crime de homicídio, crime de estupro de vulnerável, crime de lesão corporal grave, por aí vai. Estes crimes, quem que é o legitimado para entrar com uma ação e pedir uma condenação criminal? Está aqui, ó. Ministério Público. Se é no primeiro grau, é o promotor de justiça. Se é no segundo grau, é o procurador de justiça. E aí a gente vai tendo as suas elevações de cargo. Defensoria Pública. Ela é garantia também fundamental do povo. Tem a previsão no artigo 134, é uma instituição
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, sendo sua atribuição o quê, gente? Orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, seja judicial ou extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. Todos aqueles que necessitarem de um advogado e não têm condições de pagar, então ele vai ser representado por um defensor público. E se não tiver defensoria pública naquela localidade, ele vai ter um advogado dativo. É um advogado privado, mas que foi nomeado para praticar aquele ato processual. Tem decorrência da obrigatoriedade da Constituição Federal, onde afirma que o advogado ele é indispensável à administração da justiça, tá bom? E visa exatamente, então, o acesso à justiça, né, gente? Para, então, nós caminharmos para o encerramento, nós temos também, além do juiz, do advogado, Ministério Público, Defensoria Pública, temos também os auxiliares da justiça. Quem são os auxiliares? Como o nome já sugere, são sujeitos que o Estado, ou melhor dizendo, o Poder Judiciário, vai contratar para ajudar a decidir ou a ter uma tramitação de um processo judicial. São terceiros imparciais, então, que possuem funções limitadas e atribuídas em lei. Olha só, gente, eles devem, então, ter a imparcialidade, assim como o juiz o tem. O juiz ele deve ser imparcial? Sim. Auxiliar da justiça também. E quem são eles? Eu tenho aqui o escrivão, chefe de secretaria, que é como se fosse o diretor de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor. Determinados documentos precisam de tradução oficial, então vou ter um auxiliar para traduzir aqui, gente. O mediador, que faz as audiências, ou melhor dizendo, as sessões de mediação. O conciliador judicial, nós temos sempre concursos aí, na verdade são processos seletivos, para selecionar conciliadores judiciais. Eles ficam de tempo em tempo, eles não são um cargo efetivo. Partidor, distribuidor e contabilista. Então, gente, quando a gente observa todo o nosso órgão, nosso poder judiciário, melhor dizendo, vocês vão perceber que um juiz sozinho não vai resolver. O juiz ele fica ali atento apenas e tão somente em decidir, proferir decisão, proferir sentença, decidir, dar impulso no processo. Agora, o juiz precisa de ajuda para aquele processo poder ter certidões, pedir ofício, e quem faz isso? Escrivão, chefe de secretaria. O juiz precisa que a sua decisão seja cumprida. Quem que vai cumprir a decisão do juiz? Ou melhor dizendo, quem vai lá e levar o comunicado para cumprir a decisão do juiz? Muitas vezes o oficial de justiça. Quem que vai ajudar o juiz a entender um documento que ele não tem conhecimento técnico para entender? Como, por exemplo, um exame médico. É o perito. E por aí vai. Então, nós temos aqui duas grandes modalidades dos auxiliares da justiça. Eu tenho os auxiliares serventuários, tá? Que são aqueles que ocupam cargos criados por lei, como, por exemplo, o escrivão, que é o chefe de secretaria. E os eventuais. O que é eventual, como o nome já sugere, aqueles que não têm vínculo de subordinação com o Poder Judiciário, mas pontualmente, dependendo do processo, eles podem exercer as suas funções, como um perito, um tradutor juramentado. Vocês acham que todo processo precisa de tradutor, gente? Não. Só processo que tem documento em língua estrangeira. Então, o perito também. Todo processo precisa de perícia? Não. Só processo onde requer prova pericial. Então, eu tenho duas grandes modalidades, né, que vai nos ajudar a entender aqui, olha só, auxiliares do juízo. Tá?
escrivão e chefe de secretaria, e eu convido vocês, né, a entenderem, a lerem isso daqui. Oficial de justiça, ó, que eu falei, né, o executor das ordens do juiz, né. O juiz manda intimar, manda fazer penhora, manda citar, manda uma ordem de busca e apreensão de veículo, busca e apreensão de menores. Quem vai cumprir? Oficial de justiça. Perito, como eu já falei, é um auxiliar virtual, e ele deve ter prévio cadastro. Quem pode atuar como perito? Vai depender da matéria, né, gente? Engenheiro, administrador de empresa, contador, médico, biólogo, biomédico e por aí vai. Depositário e administrador é responsável pela guarda e conservação daquele bem depositado. Geralmente em processos criminais existem também muitos bens depositados, aqueles bens advindos de roubo ou furto, ou receptação. E aqui no cível, muitas vezes são aqueles bens penhorados, né? Quem que vai cuidar daquele bem? Ele vai lá para o Poder Judiciário, então o depositário e o administrador. Também é eventual. Intérprete e tradutor, né? Já falei para vocês, documentos escritos em língua estrangeira, precisa ter um tradutor juramentado, reconhecido pelo Estado, para ter fidedignidade naquela tradução. Conciliadores e mediadores judiciais, que a gente já falou também, são auxiliares, né? E são cada vez mais conclamados para atuar. E outros auxiliares, como o distribuidor. O que é o distribuidor, gente? Aquele que realiza a distribuição da inicial. Hoje nós não temos mais tanto, né, o distribuidor. É um cargo que eu acredito que vai cair em desuso. Mas o que hoje o distribuidor faz? Não sei se alguém aqui já precisou de certidão de processo. E se você precisa de uma certidão de processo com uma pesquisa mais apurada, você vai lá no cartório do distribuidor. Você vai fornecer seu nome, seu CPF, vai pedir 5 dias úteis para você, e depois desses 5 dias úteis, o cartório do distribuidor vai fornecer uma certidão no seu nome, mostrando todos os processos que foram distribuídos no seu nome. Contabilista é aquele que é também um cargo fixo, que ele vai ser o contador, vai calcular as custas do processo, as custas finais. Partidor e regulador de avarias também é um cargo que não tem tanta relevância, tá? Então, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Depois vocês leiam com calma a situação, o problema, né? Que é o nosso casinho que ajuda a pensar. E façam as atividades que eu já postei para vocês no momento pós-aula. Aproveito para dar oportunidade, né? Se vocês quiserem fazer perguntas, tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, podem me perguntar. Estão todos tão quietos. Estou achando que vocês estão dormindo, gente. Vocês me abandonaram, né? Tem alguém aí? Jamais, professora. Estamos aqui processando tudo isso. Aqui. Vivo aqui, professor. Estão firmes e fortes. É um bloco intenso aí de informação que a gente tem que ficar atento. É verdade. Então tá bom, gente. Mas assim, é muita informação, mas são informações bem práticas esse segundo horário. Confesso que o primeiro horário foi um pouco mais técnico, né? Um pouco mais complicadinho, mas esse segundo horário é bem associativo. Mas olha só, minha grande dica para vocês é: descansem agora, já tá tarde, né? Tem um momento do ócio, né? Que a mente fica um pouco vazia. E amanhã dá uma rendinha, né? Ou até domingo, para não esfriar na sua cabeça o conhecimento que a gente acabou de trabalhar aqui. E aí vai surgir perguntas, vocês podem me fazer na próxima aula. Combinado? Então, um abraço para vocês. Oi. Deixa eu só tirar uma dúvida da senhora. Nas outras matérias tem as atividades de aprendizagem lá. Logo após eu vi que a senhora falou que o pessoal tem mandado e-mail aí. Eu achei que, na verdade, a senhora tinha optado por não ter essas atividades. Por isso que mas eu vi a senhora falando e me chamou a atenção. Eu falei, será que a senhora já fez essas atividades e não estão mais no portal? Mário, você está comigo desde o início? Desde o início do semestre? Entrei agora em final de... segunda quinzena de abril. Você fez a minha prova? Fiz. Tá, então o que você perdeu foi a parcial, tá? Que é atividades avaliativas
Agora me fugiu da memória. Que é atividade em sala de aula. Atividade em sala de aula. Que vale até 2.500 pontos, que foi a parcial 1. Que são atividades que eu postei no portal que valiam nota. Quem me fez essa pergunta foi até a Tássila, né? Não sei se ela está por aí, acho que ela já deve ter saído da aula. Então, o que acontece? As minhas atividades que valem nota já foram aplicadas. Então, o que você vai fazer? Você vai mandar um e-mail para mim com o print da tela ou comprovante onde consta que você foi efetivado após a data da minha parcial. E eu vou verificar e, se for o caso, eu autorizo você fazer, tá bom? Para você não ficar prejudicado nessa nota. Alguns colegas me pediram. E eu, inclusive, até autorizei que foi a mesma situação sua, que foi matriculado depois. Quem foi matriculado antes e perdeu, perdeu. Não tem o que fazer. Mas quem foi matriculado depois e me provou, eu autorizei, mas eu dei o prazo de até amanhã fazer essa atividade, porque eu já lancei nota, inclusive você, por exemplo, está com 0 dessa atividade de sala de aula, que já foi aplicada valendo 2.500 pontos. Sim. Tá? Então, manda um e-mail. No meu material tem, mas se não tiver, você pode anotar aí. Eu tenho. É marianag.oliveira.croton.com.br, tá? Faz lá. Obrigado, professor. Nada. Mais alguém? Então é isso, gente. Ó, tchau, tchau para vocês. Próxima aula ainda vai ser na modalidade remota, né? Que vai ser no dia 14 de maio. E eu acredito, se Deus abençoar, na outra, né, semana do dia 18 de maio, a gente já volta aí com as nossas aulas presenciais, tá? Então, até mais para vocês. Semana que vem a gente se encontra aqui no Microsoft Teams, nossas aulas remotas, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite, professora. Tchau. Obrigada, Roger. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, boa noite. Obrigada. Para vocês também.